E agora nós vamos conhecer mais uma história. É a história de vida de Diego Ravelli. Diego cresceu vendo o pai usando drogas e na adolescência acabou se envolvendo também com as drogas. Com a perda do pai, nosso convidado passou a fazer do tráfico uma forma de vida. Com isso, passou a roubar também. Sua vida só mudou quando ele decidiu que não queria mais viver assim. Vamos saber mais detalhes dessa história, batendo um papo com o nosso convidado, Diego Ravelli. Diego, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Vanderlei. Bom te receber aqui, viu? Amém. Diego, eu já ouvi muitas histórias de pessoas que se envolveram com drogas, e são várias as histórias de como essas pessoas chegaram até as drogas, ou de como as drogas chegaram até ela, mas eu confesso para você que eu não me lembro de ter tido aqui algum convidado que tem uma história parecida com a sua, ou seja, que começou a usar drogas, de certa forma, por influência do pai. Como é que foi isso? Então, Vanderlei, na verdade, quando eu era criança, eu tinha 8 anos de idade, foi quando eu comecei a conhecer melhor o meu pai. Porque foi quando meu pai tomou a decisão na vida dele de internar, né, de ficar numa casa de recuperação. E eu tinha 8 anos de idade, era na época de 1990. Meu pai decidiu ir até essa casa de recuperação, minha mãe deu um suporte para ele. Essa casa de recuperação, ela tinha visitas semanalmente, né, depois de um certo período com a pessoa ali dentro já, e eu e minha mãe ia ali fazer algumas visitas ao meu pai. Quer dizer, você disse que tinha 8 anos. Tinha 8 anos. E você não sabia que o seu pai era usuário de droga? Eu ainda não entendia muito bem, né? Mas era um lar perturbado, conturbado, né? Muitas vezes minha mãe não deixava meu pai entrar dentro de casa porque ele chegava alcoolizado, drogado, batia muito minha mãe. Então disso eu me lembro um pouco. Mas eu não tinha ainda muito bem ele como uma imagem do meu pai, entende? Porque não ficava muito dentro da minha casa, né? Não tinha um carinho, não tinha um cuidado por mim, né? Eu me lembro que ele me deu um presente quando eu tinha uns 7 anos de idade. E esse presente ficou muito guardado, foi um boneco que eu guardei toda a minha infância, aquele boneco. Porque foi o primeiro contato ali que eu tive de carinho do meu pai comigo, né? E nessa igreja que nós íamos visitá-lo, foi onde eu pude conhecer Jesus ali, quando criança, né? Foi onde eu confessei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Foi algo que realmente mudou minha vida quando eu era criança, né? Porque eu me lembro como foi, me lembro onde eu estava na sala, me lembro daquela professora que colocou o apelo para mim. Então, eu realmente, dali minha vida mudou. Eu pude conhecer a Cristo naquele momento. Então, nós íamos ali toda semana, eu podia entrar na salinha, conhecer mais de Jesus, e minha mãe visitar o meu pai. Meu pai passou ali o tempo que devia passar. Na verdade, quando meu pai ficou a primeira vez, ele saiu nos primeiros dias, né? Voltou para as drogas e depois voltou de novo e falou, não, eu realmente quero ficar, quero mudar de vida. Aí deram uma segunda chance para ele na casa de recuperação, porque lá tem uma regra que não pode ficar entrando e saindo, né? Senão a pessoa desiste com muita frequência. E meu pai ficou o tempo devido, que era 10 meses, e saiu. E a questão foi o seguinte, Vanderlei, é que o meu pai, ele tomou uma decisão na vida dele que ele pensou que ele poderia ficar bem sem Jesus, depois de ter se recuperado nas forças dele. Então logo ele voltou a fumar cigarro, mas assim, na cabeça dele ele tinha assim, se eu não estiver usando droga, não estiver envolvido com crime, eu estou bem. Então ele e minha mãe se afastaram da igreja. Automaticamente, como eu tinha 8, 9 anos, eu parei de também ir à igreja. Então, por um certo tempo, meu pai viveu bem nas forças dele. Bem assim, sem muito escândalo, sem se voltar a se envolver, sem passar noites fora de casa. Mas, um certo tempo passou e meu pai voltou a se envolver com drogas, escondido, bebidas. E
adulterou contra minha mãe e decidiu, falou assim para ela, olha, vou me separar de você, foi embora de casa. Nessa época, Wanderlei, eu já tinha 16 para 17 anos. E foi quando eu comecei a ter um contato com as drogas, né? Porque, na verdade, eu tinha uma ausência ali na minha família de pai. Minha mãe se ocupava muito com o meu pai, porque meu pai já tinha voltado a dar muito trabalho dentro de casa, sumia algumas vezes, né? E então eu tinha já me envolvido com cigarro, estava trabalhando no shopping muitas pessoas assim na saída do shopping fumam maconha, eu comecei a me envolver fumando maconha, mas até então, aparentemente eu estava bem, né? Aparentemente eu estava bem. Então, meu pai se separou da minha mãe, foi morar com outra mulher e ficou só eu e minha mãe. A partir daí, eu tive pouco contato com meu pai, mas o pouco contato que eu tive com ele, eu pude descobrir e ver que realmente ele estava perdido novamente. Meu pai já estava no mundo do crime, traficando para sustentar o vício dele de novo. E eu fui me envolvendo com as drogas também. Porque uma vez o meu pai até chegou em mim e quis me corrigir. Ele chegou e falou assim, olha, você não pode fumar cigarro faz mal. E eu fui impetulante, virei para ele e falei assim, mas quem é você para falar que eu não posso fumar cigarro? Você fuma cigarro. Então eu pude ver no semblante dele que ele ficou muito triste comigo, mas não teve muito o que falar. Mesmo porque ele não era o exemplo, né, para você. Pois é, como ele não foi muito exemplo para mim, ele ficou sem ação ali, né? Eu soube colocar ele contra a parede na questão de exemplo, né? E ele ficou sem ação. E você usou drogas por quanto tempo, Diego? Eu usei droga por um período muito curto, assim, perto do que as pessoas costumam usar, né? Eu comecei com 16 anos a fumar cigarro, já me envolvi com maconha e 17, 18, 19 anos para 20 eu já não estava aguentando mais. Eu já estava no fundo do poço, eu não estava me aguentando mais. E como é que você saiu desse fundo de poço? Na verdade, eu tinha essa visão que Jesus podia mudar a história. Porque por um breve tempo, de alguns anos, eu pude ver meu pai melhor. Então eu sabia que tinha um lugar, alguém que quando eu era criança, que eu conheci, tinha como sair daquela situação que eu estava. Meu pai saiu. Ele voltou porque ele quis, eu pensei, mas ele saiu. Então, naquele lugar ali, tem algo ali que pode mudar a minha vida. E eu lembrava de Jesus. Eu lembrava que eu tinha conhecido Jesus quando eu era criança. Então, no resumo da sua história aqui, fala que seu pai, que você perdeu o seu pai. sim, Você o perdeu literalmente, ou seja, seu pai morreu sim, e em consequência do quê? Do envolvimento com a droga? com as drogas. Meu pai faleceu morando com essa outra mulher que ele foi morar, né? Ele se separou da minha mãe e foi morar com essa mulher. Meu pai foi morar num bairro muito complicado lá da onde a gente morava lá, um pouco mais afastado desse bairro, era muito complicado, muita droga. E ele foi morar para lá e se envolveu muito, muito com as drogas de novo. Tanto que um dia eu liguei para ele, eu fiquei sabendo que ele estava com dívida de droga, estava trabalhando, traficando para pagar as dívidas, né? E um dia eu estava no meu trabalho e a pessoa me ligou e falou assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, pode falar, né? Que normalmente eu estava fumando cigarro, eu falei, eu estou trabalhando, estou aqui fora fumando cigarro, mas tem que voltar para o trabalho logo, então pode falar. E ela tentou algumas vezes falar, mas não conseguiu. E passou para um outro rapaz falar. E o rapaz falou, olha, seu pai é o Osmar? Eu falei, sim, meu pai é o Osmar. Ele falou, então, seu pai mora aqui? Eu falei, mora, ele está morando aí. Ele, o que ele fez, né? Eu falei, né, já sabia que ele estava dando trabalho. Eu falei, alguma coisa ele fez, né? Na minha petulância, eu pensei, vou lá e resolvo logo, né? Se for com bandido, eu pago. Se for com outra coisa, eu dou um jeito. Na minha arrogância, eu pensei e falei com eles. Falei, não, acontece, seu pai morreu. E na hora aquilo não caiu a minha ficha, eu não pude entender. E eu falei, morreu como? Como assim morreu? Ele falou, olha, seu pai está aqui, ele se enforcou. Eu falei, tá, tudo bem, me passa o endereço que eu vou ir ver. Mas se você estiver mentindo, acontecendo alguma coisa, eu vou chegar aí e vai ficar ruim para todo mundo. Ele falou, não estou mentindo não, é verdade, eu nunca brincaria com uma coisa dessa. Foi aí que minha ficha começou a cair.
Ele tirou a própria vida? Na verdade, Wanderlei, até hoje é uma questão muito assim que eu tenho comigo, que eu realmente não sei como foi. Sem resposta. Porque, na verdade, eu cheguei lá, ele estava enforcado, mas ele estava de joelhos no chão. E ele falou pra mim, o pessoal do ML falou pra mim que normalmente as pessoas conseguem se enforcar de joelhos no chão, até deitado. Eu não acreditei muito, porque um dia antes ele me ligou e disse que estava com problemas ali, com traficantes, problema com amizades que ele tinha ali, e que pessoas estavam ameaçando ele. E você acha que foi um acerto de dívida, então? Talvez sim, isso é normal no mundo do crime, né? Isso é Bom, natural. voltando lá na pergunta que eu te fiz, como é que você saiu do fundo do poço? Como é que você deixou esse inferno? Então, aí caiu a minha ficha e comecei a pensar realmente na questão de por onde meu pai passou. E um dia minha mãe não aguentando mais essa história toda, sofrendo muito comigo, já tinha sofrido muito com meu pai dentro de casa, ela falou, olha, Diego, você sabe que você tem que se internar, você sabe que você tem que passar numa casa de recuperação. E aquilo bateu muito forte no meu coração e eu falei, Deus, eu realmente preciso. Foi quando eu falei, se o Senhor existe mesmo, muda a minha vida, muda a minha história. E eu falei, mãe, eu quero. Então ela me levou para aquela casa de recuperação onde o meu pai passou e eu pude ficar aquele tempo todo ali. Passei aquele tempo, fui tratado, trabalhei como obreiro ali na obra, como gratidão ao Senhor. E desde ali Deus tem me ensinado, falado muitas coisas. Isso faz quantos anos? Isso foi em 2013. Pouco tempo, 4 anos. 4 anos. Mas ali já conheci minha esposa, no sul de Minas. Na casa de recuperação mesmo conheci ela, que é a prima de um amigo meu que estava lá. Casei no sul de Minas, morei 2 anos no sul de Minas. Recebi um chamado maravilhoso para estar aqui em Belo Horizonte, fazendo carisma com a minha esposa. E realmente... Vocês dois estão estudando o carisma e qual que é o projeto? Quanto tempo do carisma? Na verdade, eu fiquei muito confuso quando as pessoas me perguntavam por que ir para lá, por que fazer teologia lá, por que não faz aqui, por que não faz a distância? E eu fui ficando muito incomodado com essas questões, familiares mesmo pressionando a gente. Então Deus falou assim para mim, simplesmente diz, você vai para Belo Horizonte porque o Belo Horizonte é o arco e você é flecha. E o que for acontecer em Belo Horizonte será como um acréscimo de aprendizado na sua vida. Então eu estou aqui no tempo que Deus determinar para eu estar, porque eu quero realmente servir em gratidão a tudo aquilo que Ele fez na minha vida. E como você disse no programa, eu quero servir. Quero realmente servir pessoas, realmente ajudar pessoas, assim como Cristo me ajudou. Eu quero apresentar esse Jesus para as pessoas. Que legal, Diego. E terminado o carisma, cumprido o seu tempo no carisma, qual que é o desenho para frente? O desenho para frente está num ponto de interrogação um pouco em minha vida, porque eu realmente quero me dedicar em período integral na minha vida ao Senhor. Então, aquilo que Ele me chamar, que Ele me direcionar, realmente eu vou fazer. Eu vou colocar meu joelho no chão, vou descansar no Senhor, vou orar e vou receber a direção dEle e vou fazer. Mas eu creio assim que Deus tem um chamado em minha vida, na vida da minha esposa, para estar trabalhando com vidas realmente. E eu tenho feito teologia no carisma assim como realmente algo a mais para que eu possa servir as pessoas, para que eu possa fazer aquilo que realmente Deus quer, né? Para que eu possa realmente ser tratado o meu caráter. Eu tenho sido muito tratado no carisma o meu caráter. Então, realmente eu estou ali para isso e eu estou pensando a cada dia num dia. Um dia de cada vez. Sim. Diego, obrigado por ter vindo, viu? Bom conhecer sua história. Foi um prazer Deus estar continue aqui, te pastor. abençoando, a você, a sua esposa Amém. e essa nova caminhada. Amém. Fica aí um pouquinho mais comigo. Está aí a história do Diego. Eu imagino que tem pessoas que, num determinado momento, as que estão em volta dela olham para ela e dizem assim, isso aí não tem jeito não. Isso aí não tem como mudar, mas tem. Deus sempre dá um jeito. Deus conserta o inconsertável, se é que existe essa expressão. Deus muda aquilo que parece não ter como mudar aos olhos das pessoas. Deus pode fazer infinitamente mais. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Se você puder, mais uma vez, coloque a sua mão sobre a minha. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, obrigado, te dou graças por este programa, te dou graças, Pai, pela vida do Diego, te dou graças pelo que o Senhor fez
tem feito e com certeza continuará fazendo na vida dele e através da vida dele. Neste momento, Senhor, muitas pessoas estão orando comigo e elas estão buscando uma resposta, algumas precisando de um milagre. E eu te peço, contempla agora cada vida, cada coração, cada necessidade. Vá ao encontro delas, onde quer que elas estejam, em casa, no trabalho, ou quem sabe até mesmo num hospital, numa prisão, não importa onde. Que o Senhor possa ir ao encontro e possa abençoá-las, trazendo a cada uma delas a resposta. No nome de Jesus, oramos, te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas não se esqueça, segunda, quarta e sexta, 10h30 da noite, nós temos o nosso encontro aqui na TV Rede Super. Sem Jesus, não dá para ser feliz. Por favor, não vá para a cama sem Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.